Olá, amiga ou amigo. Aqui estamos nós, mais uma semana para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus, do seu amor por nós e da sua vontade para cada um de nós, através da história do povo de Israel. Eu desafio-te a partilhares com os teus amigos os links, quer da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz também gosto nesses canais, pois assim ajudarás outros a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. A nossa lição desta semana tem como título O Concerto Eterno. A semana passada vimos um pouco da história de fundo do livro de Deuteronômio, para podermos entender melhor o cenário dos 4 discursos finais de Moisés, antes da sua morte e antes da entrada do povo na terra de Canaã. Esta semana iremos ver a aliança ou o concerto feito entre Deus e a humanidade, prefigurado aqui nos israelitas, uma vez que é um tema constante em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é chamado de Segunda Lei, ou livro da memória, ou até mesmo livro da aliança, por causa da linguagem da aliança que nós encontramos reiteradas vezes neste livro. Nesta lição iremos analisar algumas das promessas das alianças feitas quer a Abraão, a Isaac e a Jacó e que são enunciadas, são reavivadas por Moisés no seu discurso e como as mesmas se relacionam com cada um de nós. É disso mesmo que fala o texto base da nossa lição, que vem em Gênesis no capítulo 17 e no versículo 7, onde diz Moisés: "Hei de manter firme a minha aliança contigo e com os teus futuros descendentes, como uma aliança eterna. Serei o teu Deus e o Deus dos seus descendentes." Isto é Deus a falar com Abraão. Tanto a aliança ou o concerto quanto o Evangelho são considerados eternos e não podem ser dissociados. O autor da lição usa até uma expressão muito interessante. Ele diz: a essência do Evangelho é o concerto e o concerto é a essência do Evangelho. E esta referência a ambos serem eternos significa que eles não têm começo ou fim para nós. Eles são antes de nós e irão para além de nós. É isso mesmo que diz Isaías no capítulo 24 e no versículo 7. A terra foi profanada pelos seus habitantes, pois transgrediram as instruções do Senhor, violaram os preceitos e romperam a aliança eterna. Ezequiel realça esta mesma eternidade, agora por outras palavras, no capítulo 16 e no versículo 60 do seu livro. "Porém, eu respeitei a aliança que fiz contigo quando eras pequena e farei uma aliança contigo que durará para sempre." Paulo, bastante mais tarde, também realça esta eternidade, a eternidade desta aliança, quando ele diz em Hebreus, no capítulo 13 e no verso 20, que o Deus de paz, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança. Ao descobrirmos essa relação entre o concerto e o Evangelho e a sua relação com cada um de nós, somos ensinados a pregar esse Evangelho eterno, descrito nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Incluindo as promessas de Deus que nos dão esperança de um futuro lar junto dele. O discurso de Moisés ia muito mais além do que simplesmente lembrá-los da sua herança terrena em Canaã, prometida aos seus antepassados. Ele apontava para nós e para a nossa herança celestial, conforme realça Paulo em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 29, onde Paulo diz: "E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa", aquela promessa que nós vimos logo no início. Tal como realçámos nas lições que falavam do concerto, as promessas de Deus existem desde antes da criação. E é isso que diz Tito no capítulo 1 e no versículo 2 da sua carta. Diz ele que se baseia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, prometeu-nos essa vida desde tempo imemoriais, ou seja, que nós não nos conseguimos de maneira nenhuma lembrar. Antes que a nossa terra fosse criada, Deus já tinha estabelecido o plano da salvação. Temos acesso a ele por meio da nossa fé em Deus,
assim como Adão, Noé, Abraão, Moisés e todos os outros seguidores de Deus que foram antes de nós tiveram acesso. E é isso mesmo que Paulo realça, usando o exemplo de Abraão no capítulo 4 de Romanos e nos versos 3 e 5, onde ele diz: mas a Escritura diz a esse respeito, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E depois no verso 5, contudo, se alguém crê em Deus, que aceita o pecador, Deus faz com que ele seja justificado por causa da sua fé e não por causa das suas obras. Essa relação de fé tem de levar à obediência. Foi o que aconteceu com todos esses homens que nós referimos, esses homens do passado. E é isso que realça Jeremias no capítulo 31 e no verso 33 do seu livro. A nova aliança, que nessa altura farei com o povo de Israel será assim: vou gravar a minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Deus promete que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Esse relacionamento especial oferecido por meio da aliança é expresso em todas as Escrituras, não apenas no livro de Deuteronômio. O propósito de Deus era que a obediência à sua vontade por parte de Israel se refletisse em todos os aspectos dessa sociedade e se destacasse em contraste com a maldade das nações que estavam ao seu redor. Apesar dos muitos erros cometidos ao longo da sua história, Deus ainda trabalhou com eles por causa da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. É isso que Moisés realça em Deuteronômio no capítulo 9 e no verso 5. Diz assim: não foi pelos teus méritos, nem pela tua retidão que chegaste a tomar posse do território deles. Foi sim por causa da maldade desses povos que o Senhor teu Deus os deserdou e também para cumprir a promessa que fizera aos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Esta aliança foi formalmente apresentada no Sinai, na forma dos 10 mandamentos que estão no capítulo 20 do livro de Êxodo. Obedecer à lei de Deus por amor selaria este concerto, pois seria um amor mútuo, porque todo o concerto tem duas partes. Também existe uma relação direta entre a lei e o Evangelho. O amor de Deus e a fé do seu povo levariam à obediência, tornando-os um povo justo, com um relacionamento especial com o seu Criador, fazendo com que as outras nações, conforme dissemos, fossem abençoadas ao testemunharem o funcionamento do Evangelho. Em Deuteronômio, no capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos que foram dados no Monte Sinai, portanto, que nós falámos, que estão no capítulo 20 de Êxodo. Ele queria ter a certeza de que eles entendiam a sua obrigação de retribuir o amor que Deus misericordiosamente tinha manifestado por eles durante aquele desvio de 40 anos antes de chegarem a Canaã. O quarto mandamento, de uma maneira especial sobre o sábado, foi o único que foi apresentado de uma forma diferente da versão de Êxodo 20, conforme dissemos, evidenciando a condição do povo antes da libertação efetuada por Deus. Esta versão também procura chamar a atenção para a importância da observância do sábado. Este mandamento merece um lugar especial na lei de Deus. Lembrar-se de observar este tempo sagrado manteria o povo de Deus perto dele, algo que Satanás sempre tentou impedir que acontecesse. O maior desejo de Moisés era que eles, que estavam prestes a receber a terra da promessa, guardassem a aliança mais uma vez e em definitivo. Ao contrário dos seus pais, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, conforme é realçado nos versos 4 e 5 do capítulo 6, onde ele diz: escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. E depois no versículo 5, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esta aliança mantém as promessas de Deus motivadas por seu amor por nós, mas esta também contém as nossas obrigações, geradas por este amor a Deus. Moisés aproveita os seus discursos para relembrar ao povo de Israel que não se devem misturar com as outras nações, em cuja terra vão entrar,
para que não sejam influenciadas pelas suas práticas. Vê aquilo que ele diz no verso 9 do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não te ponhas a fazer as coisas abomináveis que aqueles povos fazem. Estas coisas abomináveis consistiam em práticas de adoração cruéis, incluíam prostituição sacerdotal e até sacrifícios humanos, quer de adultos, quer de crianças. O povo de Deus devia destacar-se dessas práticas pagãs. A intenção de Deus era fazer deles um povo especial, conforme dissemos lá atrás, um exemplo de uma maneira melhor de adorar e de viver. Quando nós olhamos para o verso 19 do capítulo 26, ele faz uma descrição espetacular do que esse povo poderia ser. Diz ele declara que há de fazer de ti um povo superior a todos os outros povos que ele fez. Terás mais glória, fama e esplendor e serás um povo consagrado ao Senhor teu Deus, tal como ele próprio declarou. Moisés, inspirado por Deus, procura a todo custo mostrar ao povo a relação de Deus com ele através deste concerto. Para isso, por exemplo, fala da relação de um pai que, por amor, disciplina o seu filho como consequência da sua desobediência. Vê aquilo que Moisés diz e como ele se expressa no capítulo 8 e no versículo 5. É para que fiques bem consciente de que o Senhor teu Deus cuida de ti como um pai cuida do seu filho. Todos nós nos identificamos facilmente com a linguagem da família. Mesmo aqueles que não têm laços familiares próximos reconhecem o mérito de ter o apoio de uma família amorosa. Isso ajuda-nos a compreender o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco, como seus filhos. O desejo de Deus é que suas criaturas venham a Ele, confiem nele, como um filho confia num pai, e tenham esperança na restauração final e completa do nosso relacionamento. Ele tem enviado promessas de amor desde o início da história da humanidade e continua a fazê-lo das mais variadas formas. Deus ama-te, Deus ama-me a mim e quer o melhor para cada um de nós. Aceita este Deus que te ama. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este teu amor por nós. Obrigado pela maneira como manifestaste ao povo de Israel, simbolizando aquilo que tu sentes por mim, aquilo que tu sentes por esta amiga ou por este amigo que me ouvem. Abençoa-os, bom Deus, como abençoaste o povo de Israel e ajuda-nos a cada dia a servir-te mais e melhor. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos isto. Amém. A semana que vem voltamos a encontrar-nos aqui para estudar mais um pouco desta lição. Vamos para a lição número 4 e iremos falar do amor, amar o Senhor nosso Deus. O que significa? Porquê? Quais são as consequências, entre aspas, de nós amarmos o Senhor? É bom estar contigo, foi bom estar contigo, será bom estar contigo outra vez. Um abraço e até lá.